galera, tudo bem? Eu aqui mais uma vez trazendo conteúdo para vocês no canal. E aí hoje o conteúdo vai ser bem interessante para aquelas pessoas que são servidores públicos, que trabalham no setor fazendo gestão de empenhos, setor de logística, né? Então hoje a minha intenção aqui é ensinar vocês a construir um sistema funcional para controle e gestão de empenhos e entrega de materiais, né? Primeiramente eu vou mostrar para vocês o sistema, como ele vai ficar. Esse aqui é o modelo que eu criei. Eu criei dois arquivos que vocês vão utilizar. Vai ficar no comentário do vídeo. E aí vai ficar o link para vocês baixar esse arquivo. Eu vou ensinar o passo a passo de como vocês implantar esse arquivo no app Script, para que ele gere esse sistema aqui. O sistema ele é bem funcional. E assim, você pode aprimorar ele a partir dos códigos dos scripts que eu vou passar para você, utilizando a IA. Então, eu construí ele pensando na funcionalidade para o setor onde eu trabalho. Então, vou mostrar para vocês cada funcionalidade que tem dentro desse sistema. Lembrando que ele é um sistema feito a partir da planilha Google, entendeu? A partir da planilha, a planilha é a nossa matriz para a construção desse sistema. As informações que eu cadastro aqui são salvas na planilha automaticamente. É uma forma de automatizar as planilhas Google, né? Então a gente tem um sistema robusto e com acesso na palma da mão, né? Eu posso acessar de um tablet, no celular, para fazer esse controle, essa gestão dos empenhos. Aqui no monitoramento, eu posso selecionar o empenho que eu cadastrei, que eu tomei como exemplo, né? Um empenho da unidade. Aqui ele vai mostrar o status, fornecedor, dias para entrega, ele calcula aqui a partir da ordem de fornecimento, do recebimento da ordem de fornecimento, a empresa recebeu, ele começa a calcular 30 dias para entrega do material. Então assim, o sistema ele vai apontar isso para você. Ele vai mostrar quantos dias faltam, se está em atraso, entendeu? Para a gente poder notificar a empresa quanto à entrega do material. Aqui vocês podem verificar que eu cadastrei dois produtos aqui, entendeu? Nesse primeiro monitoramento aqui, a gente consegue ver os produtos, a quantidade empenhada. Aqui eu já fiz um exemplo aqui de entrega fictícia, e aí ele mostra quanto foi entregue, o saldo que ainda tem para entregar, o valor unitário do item, o saldo financeiro, entendeu? Embaixo tem o histórico de recebimento. O que eu achei muito interessante na construção desse sistema é que ele dá a data e hora que foi recebido o material, a quantidade, e a gente pode subir uma fotografia do, do volume, né, recebido, a comprovação. E ainda aparece, você pode colocar o responsável, quem recebeu o material. É bem interessante para ter esse rastreio, né? Quando acontece qualquer intercorrência de material em desconformidade. Então a gente sabe quem recebeu, quando que recebeu, e aí procura resolver essa situação de uma maneira bem mais rápida, né? Então assim, essa primeira guia aqui de monitoramento, eu achei bem interessante porque de qualquer lugar você pode ter acesso. Então se seu chefe perguntar, ó, empresa tal, a gente recebeu já o material, quando que recebeu, a quantidade que recebeu, falta quanto desse material para ser recebido. Então a gente tem esse controle na palma da mão. Aqui a gente cadastra o empenho. Como funciona? Para quem trabalha no setor público, geralmente tem um processo administrativo que gera o empenho a partir de uma ata de registro de preço, vamos por exemplo. Ou se é uma dispensa de licitação, a partir da homologação dessa dispensa, gera-se um empenho, e aí, a partir daí, a gente vai cadastrar o empenho. Vai encaminhar a ordem de fornecimento,
Quando a empresa receber a ordem de fornecimento, der o ok que recebeu, a gente cadastra o empenho aqui. O número do empenho, o número do processo que originou esse empenho, o fornecedor e a data de recebimento da ordem de fornecimento pela empresa. Quando a gente cadastra essas informações, a gente pode vir para adicionar os itens daquele empenho. A gente vai selecionar o empenho, entendeu? Ele já vai aparecer aqui, cadastrou aqui, ó, ele já vai aparecer automaticamente aqui. É gerado um ID para ele e ele aparece aqui nessa guia, para a gente cadastrar os itens desse empenho. Aqui você vai botar a descrição, entendeu? Nesse caso aqui tem um exemplo, porque é voltado mais para a compra de OPME, que é o setor onde eu trabalho. Então, no modelo que eu vou colocar para vocês, não vai ter essas informações aqui, ele vai ser um modelo mais genérico. Vocês podem transformar ele na IA, podem pedir para aprimorar, colocar mais funcionalidades no sistema, isso fica a critério de cada um. É importante que cada um tenha essa criatividade de ir criando, né, de acordo com a sua necessidade. Eu criei dessa forma porque eu achei muito funcional, né? E as informações que a gente precisa estão nesse sistema. Então, se você trabalha com outros produtos, tem outras demandas e precisa de outras informações dentro do sistema, você pode utilizar esse código que eu vou disponibilizar, os dois códigos, e com a ajuda da IA, você pedir para que ela aprimore aqueles códigos e traga mais funcionalidades, as funcionalidades que você quer. Aqui a gente cadastra o produto, entendeu? Vai cadastrando de acordo com o empenho, selecionamos o empenho aqui, selecionamos o empenho e vai cadastrando os produtos, quantidade empenhada, valor unitário, entendeu? Isso aqui vai gerar um ID daquele produto, daquele determinado empenho. O registro de entregas, ele é bem interessante porque recebeu o material, a substituição do seu órgão, a gente registra a entrega, o recebimento. Vem aqui, escolhe o empenho, o material que foi entregue, quantidade entregue. Aqui ele já vai vir, quando você selecionar o material, automaticamente ele já vai trazer o preço unitário daquele material. Porque quando você cadastra o item aqui, ele já registra e esse item gera um ID, uma identidade para o item dentro do empenho. Então, selecionei o empenho aqui e o item, ele automaticamente me traz o valor unitário. E detalhe, o sistema ele já faz o cálculo. Ele dá o desconto de quanto foi entregue, do quanto ainda falta entregar, do valor que ainda falta ser entregue, do valor que foi entregue, entendeu? Então a gente consegue ter esse monitoramento. É bem interessante. Gostei muito dessa funcionalidade. Aqui a gente sobe um registro fotográfico. Pelo computador a gente pode selecionar a imagem, né? Se a gente fizer o registro fotográfico ali, fizer a foto e salvar no computador, a gente pode salvar a imagem aqui, puxar a imagem para cá. E aí a gente registra, valida e dá baixa na entrega. No que eu vou passar para vocês, você pode abrir o link, compartilhar o link com as pessoas que fazem o recebimento, as pessoas da logística. E aí, a partir desse link, quando elas forem registrar a entrega, elas clicarem em escolher arquivo, vai abrir automaticamente a câmera frontal do aparelho. Abre a câmera frontal. O código ele foi corrigido para poder a pessoa usar tanto num aparelho celular quanto num tablet. Então, você vai poder registrar do seu aparelho celular a entrega ali, a foto do volume entregue. Aqui eu achei muito interessante também colocar essa guia aqui de relatórios, porque a partir dessas funcionalidades aqui a gente pode extrair os relatórios, tipo o PDF geral do empenho, itens e valores. Você clicar, ele vai gerar. A gente aguarda um pouco, ele está fazendo o processamento. Aí, gerou já, ó. A gente clica aqui, ele já abre o PDF. Aqui ele é personalizado. Eu criei ele justamente pensando no órgão onde eu trabalho. Então ele vem personalizado aqui.
número do empenho, o número do processo que originou o empenho, o número do fornecedor, a situação contratual, que é o prazo para entrega, porque quando eu cadastrei o dia que a empresa recebeu a ordem de fornecimento, ela já começou a calcular. Então aqui, ó, não deu os 30 dias, ela já começou a fazer a entrega parcial dos materiais, entendeu? Então, isso aqui é muito interessante que a gente pode ter esse controle de notificar a empresa, porque a gente pode informar via e-mail quando tiver atrasado, vai aparecer aqui, e aí a gente tem esse documento para auxiliar na notificação, quando a empresa atrasa a entrega do material, né? Então, as funcionalidades para o órgão onde eu trabalho tá muito bem elaborado, entendeu? São informações que a gente precisa dentro da instituição para fazer esse monitoramento de entrega. Aqui a gente vê a situação da entrega, muito interessante esse relatório também. Quem tiver acesso ao link pode gerar o relatório para acompanhar, entendeu? Não só o setor de logística, mas se você passar para a chefia, para a parte administrativa, fazer esse monitoramento da entrega, é muito interessante, ó. Porque aqui ele vem e traz o descritivo do material, a quantidade que a gente empenhou, a quantidade que foi entregue, o saldo que ainda tem. Isso é muito importante porque a gente consegue olhar para aquele item e aí às vezes uma unidade pede um material, a gente está com eles com o estoque zerado, mas tem um empenho para esse item. E aí a gente consegue visualizar aqui, entendeu? A quantidade que tem ainda desse item para poder ser empenhado, para poder receber ainda, né? No caso, nesse caso aqui, para poder receber, entendeu? Vamos supor que essas 50 unidades que a gente recebeu desse item, ela zerou no nosso estoque. E aí tem uma unidade solicitando esse material. A gente consegue, a partir desse relatório, ter uma visualização do quanto tem de saldo ainda para receber. E aí a gente formaliza com a empresa. Empresa, a gente está precisando repor nosso estoque do item X. E aí a gente pega e solicita de acordo com a demanda da unidade. Também, para também não ficar com o estoque inchado. A gente solicita conforme a demanda de consumo. Então aqui vocês podem ver, ó, o saldo que ainda tem, o valor que foi pago nessas 50 unidades que a gente recebeu e o que ainda tem a receber, que é o saldo devedor. Agora tem um outro relatório aqui que já é uma visão global do empenho. A gente clica, ó, em cima, ele demora um pouquinho e ele gera o relatório. Você clica no link, ele já abre. Ó, relatório consolidado de todos os empenhos cadastrados. Ó, aqui vai aparecer os empenhos que você tiver. Como eu selecionei esse empenho aqui, vai aparecer a situação dele. Qual é o fornecedor, qual é o processo administrativo, o número do empenho. Esse é o ID que sempre vai puxar as informações. Então, o interessante do sistema é que ele cria as informações a partir quando eu cadastro um empenho, um processo administrativo, ele gera uma identidade para esse empenho. Então, tudo que eu cadastrar para esse empenho, quando eu selecionar, vai ficar com a identidade dele. Entendeu? Os itens. Cadastrei o empenho, ele é esse empenho aqui. Quando eu selecionar aqui, adicionar item, selecionar o empenho, colocar o item aqui, ele vai ser cadastrado para esse empenho. E aí a gente consegue acompanhar a entrega, quanto que falta para entregar, se já foi entregue tudo. A gente consegue fazer esse monitoramento. A princípio, as funcionalidades são essas. E agora eu vou auxiliar vocês na construção, ensinar vocês como construir o sistema. Entendeu? Ele é bem simples. Esses códigos, quando eu criei, ficou muito bom porque você não precisa construir a planilha. Diferente de outros sistemas que eu já fiz, esse aqui ele não necessita você criar abas, porque o próprio código, o próprio script, ele já cria. A partir das informações que você cadastra aqui, ele já lança as informações dentro da planilha.
já cria as próprias abas dentro da planilha e já lança as informações automaticamente. Então, não vai, esse vai ser mais simples de você criar, esse sistema. Por quê? Porque você só vai copiar o código dentro do app script. Então, eu vou ensinar vocês o passo a passo. Primeiramente, como eu vou disponibilizar os códigos num link em que você vai baixar o PDF, você vai ter que baixar o PDF do código GS, e do index.html. São esses dois códigos que vão fazer com que o sistema tenha funcionalidade. Um é o coração e o outro é a alma ali, que dá o preenchimento dos formulários, que traz os formulários para preenchimento e lança na planilha, que é a nossa matriz. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer é baixar o arquivo que vai estar disponível no link. Baixa o arquivo, abre, pode ser o Gemini. Abre o Gemini. Nessa opção aqui, vocês vão subir os arquivos, que vão estar com esse nome. Clicou aqui, ó, abrir, ele já vai lançar aqui. Vai fazer a mesma coisa com o outro arquivo. Depois que vocês subirem o arquivo a partir desse maisinho, e pode ser na versão gratuita, tá? Do Gemini, não tem problema não. Ele vai fazer a transcrição desse código para vocês poderem copiar. Por quê? Por que tem que ser feito dessa forma? Porque, como eu salvei em PDF, o que acontece? Se vocês forem copiar direto do PDF, como tem a quebra de página no PDF, o código é grande, ele vai dar erro quando vocês colarem dentro do app script. Eu vou mostrar para vocês lá onde que a gente cola. Quando vocês colarem lá, se copiar direto do PDF, ele vai dar erro e vocês não vão conseguir fazer com que o sistema funcione. Vai dar um erro até na hora que você colar o link para abrir o sistema na web. Então, tem que fazer esse passo a passo aqui. Pega os arquivos, sobe aqui na inteligência artificial, e aí você pode fazer esse mesmo texto aqui que eu fiz, considerando os dois arquivos em anexo, transcreva-os para que eu possa colá-los no app script. Então, o que a IA vai fazer? Ela vai pegar essas informações que estão em PDF e vai transcrever de uma forma limpa. Vai vir assim, ó. Aí você vai ver, ó, código do servidor, código GS. Vem todo esse código aqui. Lembrando que para copiar é aqui, ó. Você vai clicar aqui e ele já vai copiar. Então vem o código GS e o código da interface do sistema, que é o index.html. Então você vem aqui e copia. Copiou, fez esse passo, você vai vir no Drive, Google Drive, vai abrir o Google Drive. Abrir o Drive da sua conta Gmail. Drive aberto, você vai vir em novo, planilha Google, ele vai abrir essa planilha Google em branco. É como eu falei para vocês, o detalhe desse sistema é que você não precisa aqui preencher as colunas aqui, criar a aba, entendeu? Porque o que acontece? No preenchimento do sistema, ele já vai fazer esse preenchimento automático. Ele já está automatizado já. Então, veio aqui no código, copiei, venho na planilha, vou em extensões, app script, ele vai abrir uma nova página aqui do projeto. E aí é o seguinte, o código
GS, ele já aparece aqui, só que ele aparece essas informações aqui. Apaga, seleciona, apaga tudo, certifique-se de que apagou tudo, não ficou nenhuma linha, nenhum ponto, nenhum caractere, e aí você vai colar. Copiou de lá, ó, copiei daqui e colei lá, que é esse código JavaScript aqui, código GS. Salva no disquetezinho, já está salvo, ó. Você pode ver que ele trouxe limpo o código, os espaços certinhos, então não vai dar erro quando você for colar o link do sistema já implantado. Aqui você vem no HTML e escreve da seguinte forma: index, do jeito que eu escrevi aqui, entendeu? Index. Dá o enter, ele já aparece index.html. Entendeu? Você só vai escrever index, dá o enter que ele já automaticamente ele já traz a função HTML. Com o código GS, ó, aparece também essas informações. Apaga tudo, certifique-se que não ficou nenhum caractere. Vai lá na IA e copia o outro código. Detalhe, gente, que esse código eu fui construindo ele com auxílio da IA, mas tipo, eu fui montando de acordo com a funcionalidade que eu queria para o sistema. Então vocês podem fazer isso também. Pode utilizar esse código e pedir para a IA ir fazendo aprimoramentos, colocar outras funcionalidades, outras guias, outras funções para gerar relatório, entendeu? Fica a critério de cada um. É bom ir testando, mesmo que dê erro, você vai testando junto com a IA, vai treinando a IA para ela elaborar o sistema para você da melhor maneira e de forma funcional. Então eu construí ele de acordo com uma conversa com a IA. Eu fui estruturando de acordo com o que eu queria dentro do sistema. Então, voltando aqui para a implantação, você pega, copia, da mesma forma que você copiou, copia, ó, copiar para a área de transferência, volta no projeto, cola. Colei, venho no disquetezinho aqui, ó, salvar projeto no Drive. Salvando. Pronto. Aqui você já fez o corpo do sistema. Entendeu? Aqui, isso aqui que vai dar funcionalidade para o sistema. Ele vai aparecer lá para você cadastrar os empenhos, os itens, né? Então aqui já está pronto. Pode ver que é bem simples, qualquer pessoa consegue fazer isso aqui, gente. Ele é bem simples, se seguir o passo a passo, qualquer um mesmo. Até aquele que tem dificuldade, que é analfabeto tecnológico, né? Esse termo, analfabeto tecnológico. Se ele seguir o passo a passo, ele consegue fazer esse sistema, entendeu? E assim, esse eu gostei porque ele tá muito simples, você não precisa montar a planilha. A planilha está em branco aqui, você não precisa montar. O próprio código que vocês colarem aqui vai fazer esse trabalho. E aí, colar dos códigos, salvo aqui, certifica-se que está salvo, ó, estão salvos. Você vem em implantar. Implantar, nova implantação. Vem, selecione o tipo, clica nessa engrenagem, app da web. Aqui você pode colocar sistema de controle de empenhos. Aqui mantém, vai aparecer o e-mail que vocês estão utilizando, o Drive. Mantém, não mexe. Aqui quem pode acessar? Qualquer pessoa com o link. Porque assim, no trabalho de vocês, provavelmente vai ter a pessoa que vai cadastrar os empenhos e os itens e vai ter a pessoa que vai receber, que vai lidar com a logística de recebimento dos materiais. Então, uma cadastra,
a outra lança a entrega do material, entendeu? Por isso que outras pessoas precisam ter acesso ao link. Quando você selecionar qualquer pessoa, clica em implantar. Vai vir essa janelinha pedindo para autorizar. Ele abre uma nova guia. Vai aparecer em inglês, você pode traduzir aqui. Ó. Sempre clique em avançado. Acesse projeto sem título. Não tem problema, você pode acessar, não vai dar problema nenhum. É só uma medida de segurança mesmo do Google, você pode clicar. Chegou aqui nessa parte, você vai selecionar tudo. Seleciona tudo. Ó, nessa guia aqui, selecionei tudo. Ó. Seleciona tudo. Continuar. E aí ele vai autorizar você compartilhar o link, entendeu? Ter acesso ao link para poder compartilhar. Copiei o link, clique em concluído, o projeto já está pronto. O projeto está pronto. E aí você pode abrir ele na guia. Guia. Abrir ele na guia. E aí, ó, sistema de controle de empenhos. Viu como o código limpo ele não dá erro nenhum, ele já abre direto. O link que criou, o link que o projeto criou, ele já abre o sistema. Você pode abrir ele até do celular. Aqui, vamos testar ele agora. Pode ver que aqui não tem ó, nenhum empenho cadastrado, está limpo. Veio todas as funcionalidades. Então vamos aqui agora cadastrar um empenho. Criar um número do empenho aqui. Utilizar esse que já está aparecendo como modelinho. Entendeu? Mas aí você vai fazer o quê? Nessa situação aqui, você vai olhar para o seu processo administrativo que originou o empenho, recebeu o empenho, encaminha para a empresa a ordem de fornecimento dos materiais. A empresa recebeu, ó, ok, recebi aqui, estou providenciando a logística para entrega. Beleza, no dia que a empresa receber, você vai preencher o empenho, o processo que originou esse empenho, que a gente chama aqui de processo filhote. Quando é de uma ata de registro de preço, a gente gera um filhote, né? Que é pegando aquela ata e escolhendo aqueles itens que a gente quer empenhar, e aí abre esse processo. Então, a gente usa aqui o sistema SEI. E aí no SEI ele tem essa numeração aqui. E aí a empresa, vamos pôr aqui, vamos pôr como itens de papelaria, né? Papelaria fulano LTDA, criei aqui. Aqui eu coloco o dia que a empresa recebeu a ordem de fornecimento. Então vamos pôr que ela recebeu no dia 12/5/2026. Aqui. Cadastrei empenho. Ó. Vocês podem verificar que ele gera um ID para esse empenho. E é esse ID que puxa as informações para a gente poder lançar. Agora eu vou lançar os itens. Aqui eu já posso selecionar empenho, ó, aparece o número do empenho e o nome da empresa, entendeu? Que você lançou lá. Aqui, itens de material de expediente, eu vou colocar aqui. Sempre eu gosto de colocar, a gente faça um padrão sempre caixa alta. Caneta esferográfica preta. Fizemos aquisição no nosso órgão de caneta esferográfica preta. Quantidade que está sendo empenhada: 1.000 unidades. Essa quantidade é o que? Eu tenho um saldo da ata, solicitei o empenho de parte desse saldo, do saldo todo, um pouquinho essa ata de caneta esferográfica tenha 1.000 unidades lá de saldo. E aí eu empenhei as 1.000 unidades. Chegou o empenho com as 1.000 unidades já. Então, cadastrei aqui, venho aqui, valor unitário da caneta, 1,25 cada caneta custou.
Aqui eu salvo. Ó, posso colocar outra coisa? Sim. Prisma de papel A4. 500 folhas. Quantidade. Vamos ver, 800. Valor unitário, R$ 13. A resma. Cadastrar. Posso colocar aqui cola branca. 30 gramas. Quantidade, 500 unidades. Valor unitário, 4,50. Isso aqui é só um exemplo, só para vocês verificarem como é a funcionalidade do cadastro de itens. E aí vou salvando. E cada item que eu vou salvando, ele vai gerando ID. Se a gente vier na planilha aqui, ó, itens, ele já está cadastrando. Entrega não tem ainda, né? Empenhos, ó, ele já cadastrou. E aí essa aqui é a nossa matriz, é onde os dados vão ficar salvos. Cadastrei, vamos pôr que esse empenho só tinha esses 3 itens. Posso vir aqui no relatório, verificar, gerar empenho. Ó, dei a funcionalidade, ó. Conforme a gente cadastrou, detalhamento dos itens do empenho. Número do empenho, número do processo que originou o empenho, o nome do fornecedor, a situação atual, entendeu? Da entrega. E aí, aqui aparece o item, ó. Aqui é o ID, cada item cadastrado, ele cria uma identidade para esse item, né? Para poder puxar as informações. E aí, a descrição do material, a quantidade empenhada, o valor unitário e o valor global, né? É o valor global desse empenho de cada item. Aqui, situação de entrega. A gente clica para gerar o relatório. Gerou, a gente clica para baixar. A gente pode compartilhar o relatório, pode imprimir, pode baixar ele para compartilhar. É bem interessante que ele fica muito funcional. A gente consegue ter essa visão documental de como está o andamento da entrega do material. Como não foi feita nenhuma saída, cadastrador, não foi feita nenhuma entrega de material, então ele vai aparecer zerado. E aí o saldo devedor, entendeu? A empresa ainda não entregou nada. E aí, quando ela entregar, automaticamente é preenchido. Quando a gente fizer o lançamento da entrega, automaticamente ele vai preenchendo e vai dando desconto aqui. Então, vamos ver o próximo relatório. Vocês podem ver que está bem funcional, né? O código funcionou, não teve erro. Você seguindo aquele passo de colocar primeiro na IA para copiar de dentro da IA, ela vai reescrever o código e você copia de dentro lá para o código vir limpo. Gerei aqui. Aqui ele me dá o relatório do empenho em si. A situação, né? Qual foi o processo que originou esse empenho, o número do empenho e o nome do fornecedor. Então tá bem funcional mesmo o sistema. Para mim ficou bom, né? Você pode aprimorar também, lembrando mais uma vez que ele pode ser aprimorado. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou copiar o link e abrir ele no meu celular para fazer o registro de entrega. Só um instante, eu vou copiar ele abrir ele no meu celular. A gente vê a funcionalidade dele no aparelho celular. Vocês podem ver aqui, ó,
Estou abrindo ele no aparelho, ó. Abriu, ó. Aparece igual tá no computador. Então vou registrar uma entrega aqui do material. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, parte de entrega, ó, ele abre normal. Aí, selecionei empenho, agora vou selecionar o item, quantidade a entregar, entregue, né, na verdade. Ó, detalhe, ó, ele aparece ele aparece lá quando eu ponho o item, escolho o item, ele aparece já o valor unitário. É porque tá ruim a imagem, mas ele aparece já o valor unitário. E aqui ó, eu já posso puxar fazer o registro fotográfico já do volume entregue. Selecionei, ele abriu a câmera do aparelho. Agora eu vou fazer o registro. Fiz o registro, cliquei no botão verde aí para validar a entrega. Está carregando. Validou. Aparece a mensagem embaixo. Entrega registrada, foto salva com sucesso. Vou atualizar aqui e vocês vão ver como o sistema ficou funcional. Monitoramento. Ó. Aqui no monitoramento a gente vai conseguir visualizar. Ó. Já tem aqui o empenho cadastrado. Eu posso filtrar o item ou ele vai aparecer todos, né? Ó, o que eu acabei de cadastrar a entrega. Já aparece aqui. Entendeu? Se eu filtrar só o item, ele vai me trazer a informação só da caneta, que foi o que eu registrei a entrega. E detalhe, ó, a caneta que eu registrei. Então ele está funcional, gente. Do meu celular eu consegui registrar a entrega. Quer dizer, a gente tem a comprovação fotográfica de que foi entregue a caneta. Isso é muito bom, cara. Evita muito problema, porque assim, você conferiu quem é a pessoa que é responsável pelo recebimento, conferência, conferiu, fez o registro fotográfico, entendeu? Se não veio o item de acordo com o que estava no empenho, entendeu? Se veio marca diferente, se veio menos, você tem como registrar e comprovar. Ó, acabei de fazer a conferência do material e veio esse material aqui, entendeu? Então é muito interessante isso aqui porque fica o registro, né? O dia que foi recebido, a hora que foi recebido, a quantidade e o registro fotográfico, entendeu? Agora vamos para os relatórios. Para você ver, ó, esse relatório aqui da situação de entrega. Demora um pouquinho, ele vai gerar o PDF da. Perdão, gente, eu não selecionei o empenho. Você sempre se lembra de selecionar aqui o empenho para qual você está consultando, né? A situação de entrega. Agora ele vai aparecer. Demora um pouquinho, que ele busca as informações de dentro da planilha e aí ele gera o PDF. Então é tudo automatizado, você não precisa fazer nada, é só clicar no botão e ele já traz o relatório montado. Perfeito. Ó. 60 canetas entregue, quantidade a ser entregue ainda 940, o valor pago nas 60 canetas que chegaram, a nota fiscal chegou ali, né? E aí a nota fiscal de 60 canetas deu R$ 75. A gente vai mandar para pagamento a nota fiscal de R$ 75. E ainda fica um saldo devedor de 1.175, que a empresa ainda vai entregar. As demais empresas ainda não fizeram a entrega.
entendeu? E é isso, gente. A gente tem hoje um sistema muito funcional, gratuito, melhor ainda, gratuito, né? E que você consegue fazer essa gestão de entrega, gestão dos empenhos e a gestão de entrega. Isso para o setor de logística é muito, muito bom, muito bom. É um sistema bem funcional. E lembrando mais uma vez, não querendo ser chato, mas a gente consegue, a partir da IA, fazer alterações, colocar mais funcionalidades, melhorar. Cabe a cada um, com a sua criatividade, de, a de forma, da forma como você entender que seja mais funcional o sistema, fazer as modificações. E aí é interessante que a gente precisa aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Ela está aí, é uma realidade. Eu acredito que as escolas elas precisam começar a trabalhar isso, entendeu? Você pode criar muita coisa. A IA ela abre um campo de criação muito grande, entendeu? Coisas funcionais, por exemplo, um sistema desse de gestão de empenhos. É muito funcional, muito prático. E detalhe, não precisa ter conhecimento em programação. Isso que é legal. Tipo, você não precisa ter conhecimento em programação. Se souber trabalhar com a IA, pedir para ela ir montando, a própria IA constrói os códigos para você. E aí você só vai implantando daquela forma como eu ensinei. Então é isso. Por hoje, o que eu trouxe para vocês é esse sistema de controle de empenhos. Vou tentar trazer no próximo vídeo um sistema de controle patrimonial, que também usa essa função de subir fotos. Você subir a foto do bem ali que você está inventariando, entendeu? Para fazer a composição patrimonial do seu setor. Então, o vídeo hoje espero que tenha ajudado, que ajude muitas pessoas que trabalham com essa função de gerenciamento de entrega, gerenciamento de empenhos, entendeu? E assim, lembrando que vai ficar nos comentários o link para vocês baixarem o arquivo com os códigos scripts, entendeu? Valeu, galera.